aqui. Nossa. Vamos esperar mais um pouco. Tá? Vamos ver aqui. Bom, já começou. Boa noite, Ederson. Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar. Acho que o pessoal... É o clã, sempre. Sempre. Vamos esperar só mais um pouco aí, o pessoal. Muito obrigado aí pela presença, Ederson. Vamos ver aqui. Opa, Carlos Eduardo da Hora Santos. Seja bem-vindo, hein, Carlos? Só estou esperando chegar mais um pessoal aí. Vamos ver quantos tem aí. Deixa eu ver já. Pelo menos aqui, aparentemente, parece que tem 7 pessoas já. Só vamos esperar, vamos ver se o pessoal aparece. Vamos esperar só mais um pouquinho, tá? Já já eu vou começar aqui. Eu vou ver. Vamos ver aqui. Bom, é isso. Estava tentando aqui avisar o pessoal, né? Mas eu já avisei, reavisei e avisei pela terceira vez. Paciência. Vamos continuar aqui. Já algumas pessoas já online, então vamos dar o início aqui com essa minha primeira live aqui que eu estou comandando. Então vamos começar aí com o assunto, né? A pauta hoje é sobre como aprender inglês, né? Acho que essa daí é uma grande dúvida que paira aí na cabeça de muita gente, né? Sobre como aprender inglês. Como é que eu faço isso, né? Qual que é o melhor método para aprender inglês? Então, muita gente se pergunta aqui. E olha, para aprender inglês, assim como qualquer outra matéria, você precisa aprender a técnica correta. Então,
Você tem que saber fazer os exercícios da forma correta e como fazer assim para que você não caia ao erro ou caia a algum vício que vai te impedir a desenvolver o seu próprio idioma. Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui mais no cenário Brasil da coisa, mas também vou fazer um pouco de comparação com como eles aprendem lá no exterior. Aqui no Brasil, a língua inglesa, né, em termos de escolas de inglês, escolas de idiomas, aqui tem uma pancada, sendo que o Brasil possui no mundo um dos maiores números de escolas de idiomas de inglês no mundo. Então, você vai para qualquer país, não tem a mesma quantidade de escolas de inglês como tem aqui no Brasil. Daí você se pergunta, o inglês tá na grade de qualquer escola normal, aí por 8, 9 anos, né, que agora já mudou, né, 9, não, na verdade era 11 anos, agora 12 anos. Criaram a nona série, não sei porquê, mas isso é outro assunto. Então, 12 anos na escola, tem aí milhares de escolas de inglês. Tá picotando? Deixa eu ver se vai melhorar o áudio. Deixa eu ver aqui. Melhorou, Ederson? Carlos, tá tudo ok? O áudio? Beleza, então. Então vamos lá, prosseguindo. Então, eu estava falando, né, que aqui no Brasil a gente tem aqui um grande número de escolas de idiomas ingleses. Então, nós temos um grande número de escolas de idiomas inglês, aprendemos cerca de 12 anos de inglês nas escolas, e você pergunta, pô, tanto tempo, mas por que, que as pessoas não aprendem? Por que, que elas não conseguem formular uma frase sequer em inglês, né? Isso é uma coisa que também eu vi o professor Olavo comentar e eu vou me aprofundar mais nesse porquê. Esse porquê, gente, é justamente vai ao encontro aí aquele problema clássico da educação brasileira, né? Então, há um certo desprezo nessa questão da qualidade de ensino do idioma inglês. Eu não sei explicar exatamente por que há esse desprezo, né, pelo inglês. É uma cultura assim ridícula, muito ridícula. Porque, olha, eu duvido que o ensino de idiomas que havia antigamente, isso eu estou falando antes da década de 60, era igual ao que se tem hoje. Né? Então, essa degradação da educação vai ao encontro muito com essa questão do inglês. E o inglês, ele possui uma outra lógica. Ele possui uma necessidade de empenho para que você realmente assimile todo aquele conhecimento. Então, o nível de compreensão do idioma inglês não é tão simples como qualquer outra matéria que é passada na escola, né? E por que isso acontece? Uma, porque o inglês aqui no Brasil dificilmente você vai ter que falar inglês todo dia. Você nem sempre você vai ter contato com o idioma inglês direto. Então, é bem complicado. Se você não tem esse contato direto, você tem que treinar, você tem que ter aí um certo empenho da sua parte para você poder se desenvolver. E se empenhar sozinho, infelizmente, não é uma qualidade característica do Brasil. Deixa diminuir. Que fiquem aí quem quiser olhar. Quem quiser ver, assiste. Tô nem aí. Mas vamos lá, continuando. Então, como é que funciona isso? As pessoas elas têm que se empenhar melhor. Elas têm que ter essa noção. Tá? Gente, o áudio está muito ruim? Ou tá bom o áudio? Tá dando para me ouvir claramente? Bom, eu vou continuar aqui, vou seguindo. Beleza. Então vamos lá. Deixa aí quem quiser ver, ver. Não tô nem aí. Não tô aqui para mendigar like, não. Mas vamos lá. Bora lá. Então, esse problema do Brasil, há um grande problema no brasileiro. O brasileiro não se dedica naquilo que ele aprende.
ele não se dedica. E o fato dele não se dedicar naquilo que ele quer, esse que é o problema. Então ele nunca vai aprender inglês, pode ter certeza. Ele vai aprender, na verdade vai até aprender, mas vai passar 1 mês, 2 meses, ele não vai lembrar mais nada se ele não tiver o empenho necessário. Daí você me pergunta, qual que é esse empenho necessário? O empenho, gente, eu desenvolvi aí um método, na verdade já existe já, né? Mas eu tentei condensar isso numa ideia para facilitar com que as pessoas possam se aprimorar melhor aí, por exemplo, nos seus estudos individuais. Né? Eu criei um método chamado método ROM. O que é esse método? Esse método, se você vai desenvolver a sua habilidade, você vai conseguir definir melhor os seus objetivos com a utilização do idioma. Você também vai fazer o seguinte, vai conseguir adquirir um espírito de melhora contínua, uma necessidade de sempre melhorar a cada dia, e esse método, ele preza muito pela excelência, que a letra E, né, de ROM, é prezar pela excelência em tudo que é feito. Então, se você tiver esses elementos, pode ter certeza que a manutenção do seu idioma inglês vai ser com sucesso, vai sair com sucesso e vai estar tudo certo. Tá? E a gente precisa adquirir esse tipo de cultura, a gente precisa ter essa ideia. Então, é muito complicado. Se você não tiver esse tipo de cultura, não adianta. Então, essencialmente, eu li uma vez um artigo que explica bem melhor isso daí, que é sobre aprender a aprender inglês. Então, a gente tem, o trabalho que eu venho fazendo com os meus alunos é tentar desmistificar essa questão do inglês ser uma coisa difícil, impossível de se aprender, e transformar isso em uma coisa um pouco mais fácil para ser aprendida. E como é que funciona isso? Né? E esse artigo, ele meio que me deu uma ideia melhor. Ele acabou me dando uma ideia muito melhor aí para poder prosseguir aí com essa minha técnica. Então, como é que seria o aprender inglês? Então, primeiro, você tem que aprender como você vai entender algo. Qual é a lógica que está por trás do inglês? Se você não souber a lógica, você somente vai decorar palavras e não vai conseguir estruturar nada e vai sentir uma dificuldade imensa, vai desmotivar e não vai querer mais saber de inglês. Então, eu noto bastante isso nos alunos. Mas a partir do momento que eu ensino a lógica para eles, até aqueles, eu já vi alunos chegar para mim e falar, eu não gostava de inglês, mas comecei a fazer aula com você, né? Agora eu comecei a entender inglês, agora eu estou entendendo como é que é, e eu estou gostando do que eu estou aprendendo. Então é aquela coisa, né? A partir do momento que você começa a entender sobre determinado assunto, você automaticamente passa a se interessar e a querer se aprofundar cada vez mais. Isso é meio que instintivo do ser humano. É claro que cada um tem o seu gosto próprio, né? Mas alguns acabam criando esse gosto porque acaba entendendo sobre determinada coisa e acaba querendo se aprofundar e saber mais, né? E esse é o intuito, esse é o espírito que você tem que ter para poder manter o inglês e falando muito bem. A questão aqui também que eu queria abordar era sobre a influência do idioma dentro da sociedade. Como é que funciona isso? O idioma inglês, ele é algo assim que ele é extremamente essencial, né? Tanto na parte profissional e também na questão pessoal. Por que na questão pessoal? Que você nunca se sabe se você vai fazer uma viagem internacional algum dia, se vai acontecer qualquer coisa na sua vida onde você vai precisar usar o inglês. Eu já tive aluno que falou para mim, ó, estou fazendo inglês agora, esse aluno que tem 40, 50 anos de idade. Estou fazendo inglês agora, eu achei que nunca na minha vida eu ia precisar de inglês, né? Mas aconteceu alguma coisa, viagem, oportunidade para poder viajar lá para fora, passou vergonha no exterior, passou vergonha na Disney, aí quando tomou o baque, aí sim, pegou e decidiu, não, agora eu vou focar e vou fazer o inglês. Peguei pelo menos uns 2 ou 3 casos que aconteceu isso, né? E a gente nunca sabe o futuro, que eu tive uma aluna onde a filha dela se casou com um americano lá nos Estados Unidos. Então,
talvez no planejamento da vida dessa minha aluna, ela nunca tinha pensado na vida que ela ia precisar de inglês um dia para se comunicar com um futuro marido da sua futura filha, que para poder se comunicar em inglês. Era uma coisa muito assim, uma coisa bem muito interessante isso, essa questão, né? Então a gente sempre tem que estar preparado para tudo, né? É o que eu sempre digo. A gente sempre tem que conhecer um pouco de tudo. Se você conhece um pouco de tudo, você consegue adquirir uma gama de conhecimento enorme. Então, se você faz. Não adianta também você pegar. Se você é especialista, se você é um médico, se você é um engenheiro, se você for só especialista naquilo, se você só se aprofundar em um conhecimento, você acaba perdendo essa visão global das coisas. Você acaba não compreendendo, às vezes, o comportamento de outra pessoa. Então, é muito importante a gente sempre se aprofundar naquilo que é do nosso interesse. E às vezes também até um pouco mais daquilo que não é do nosso interesse. Então, sempre enxergue aonde tem a importância de cada coisa que a gente vivencia. Isso é uma coisa que você tem que ter na sua essência. Se você não tiver essa essência, não adianta nada do que eu estou falando aqui, você não vai aprender inglês, não vai aprender nada assim a fundo e da melhor maneira. Tem gente que se julga burra, né? Acontece muito disso daí. A pessoa fala, eu sou burro, eu não consigo entender essas coisas, é muito complicado para mim. Não é que é muito complicado para você, é que você não se interessa por isso. É engraçado que eu vejo muita gente aí que memoriza nome de subcelebridades, sabe, aí toda a vida do Neymar, não sei o quê, e toda essa futilidade que a gente vê hoje em dia. Isso aí ele sabe de cor, nome de ator de novela da Globo. E não... Mas como é que ele memoriza tudo isso e não consegue memorizar uma estrutura simples de verbo to be, por exemplo? Por que que isso acontece? Por falta de interesse. Não tem interesse, não há um interesse. Aí ele vai lá e critica, bem coisa do brasileiro, né? Ele não consegue aprender, aí aquilo que ele não consegue aprender não presta. Né? A incapacidade dele é maior, tem que ser mais venerada do que a genialidade das pessoas. Totalmente uma coisa totalmente inversa. Boa noite, Andréa Siena. Boa noite, muito boa noite. É sempre muito bem-vinda aqui. Sempre gosto muito de falar com você. Sempre gosto de ver a sua presença carismática. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui nessa ideia. Então vocês viram que a questão aqui não é uma questão só técnica, a gente acaba entrando muito nessa parte mais, como que eu posso dizer, mais comportamental de dentro do brasileiro. Então isso acaba prejudicando muito na questão do desenvolvimento. Prejudica demais. E um dos efeitos colaterais, digamos que desse espírito educacional destruído dentro do ser brasileiro, um dos efeitos colaterais é a dificuldade de aprender inglês. Então, isso é que eu estou tentando reverter e criando aí uma forma para você poder ensinar. Bom, vou explicar agora para vocês como é que eu venho fazendo isso. Então, qual que é o método perfeito para você poder fazer? É falar inglês 100% em sala de aula? É livros? É músicas? É usar gramática? Não usar gramática? O que eu vou fazer? Eu vou falar uma coisa. Não existe método perfeito. Nenhuma escola dá um método perfeito. Nenhuma. Eu conheço várias. Eu já peguei material didático de várias escolas. Seja elas com mensalidade de menos de R$ 100, até aquelas que você paga R$ 1.500, R$ 2.000 por mês para fazer. Olha, eu já peguei, eu vou citar aqui. Eu já peguei casos aí de cultura inglesa, dessas aí bem famosas. WhatsApp, Wizard, já vi conteúdo gramatical de várias dessas aí. E é vergonhoso o que tem. E por que o aluno não critica? Porque ele não tem um parâmetro de qualidade, ele não consegue ter esse parâmetro do que é um ensino bom em inglês e o que é um ensino ruim em inglês. Ele não tem esse parâmetro, então ele acha que aquilo lá tá certo. E não tá. Não tá. Então, imagina o seguinte, gente, mesmo que vocês, não sei aí se o pessoal aí tá no chat, sabe falar inglês fluentemente ou conhece conhece a maioria dos tópicos gramaticais em inglês. Mas pense no seguinte,
eu peguei um caderno aí da cultura inglesa, eles pegam, a aluna que eu estava dando aula, ela tinha o que, mais de um ano que ela estava fazendo inglês, ela não conseguia fazer o básico, não tinha noção do básico de inglês, ela tinha muito pouco. Aí você pensa, pô, mas ela está na cultura inglesa, ela está há um ano, será que ela que é a relaxada? Não dá para a gente atribuir a culpa somente no aluno, na falta de empenho do aluno. Porque eu peguei aquele livro, eu peguei estrutura avançada que no meu curso, eu dou isso depois de um ano de curso. Depois de muito mais de um ano de um curso. E num curso tradicional de uma escola normal, seria, sei lá, em 5 anos, ou no último ano, um dos últimos assuntos, estava lá, aí daqui a pouco os caras voltam para o verbo to be, aí bota lá uma palavrinha, uma expressãozinha em inglês, o aluno vai fazer uns 2, 3, 4 exercícios com aquela expressão. Pô, como é que o aluno vai conseguir organizar mentalmente e estruturar a língua? Ele vai decorar um monte de regra, onde aí ele vai depois vai fazer uma provinha bem tosca, onde ele vai ter mais ou menos, vai saber quais vão ser as respostas, que vai estar mais ou menos baseado naquilo que ele já aprendeu. Daí ele vai passar de nível e ele vai falar: eu tô no avançado, eu fui pro pré-avançado, fui pro avançado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é sempre assim, né? É ridículo, gente, é uma coisa muito ridícula. Porque aí, às vezes, tem um pessoal que chega para mim e fala: eu tô no pré-intermediário. Não, muito bem. Eu não consigo acreditar. Quando uma pessoa fala para mim, eu tô no nível tal, às vezes eu pergunto, só para ver se a pessoa tem uma noção de inglês. Aí a pessoa fala: eu já tô no avançado, não preciso nem ver o básico. Ah, é? Eu faço o meu teste de nível. Meu teste de nível, gente, não é uma coisa escrita. É simplesmente o básico. Eu quero que as pessoas me expliquem o básico de forma clara e concisa, que não titubeie em nenhuma das pronúncias. Então, eu já peço aquela estrutura clássica do verbo to be. Você sabe falar, então, avançado? Então, fala para mim. Alguns conseguiram. Dois dos alunos que eu já passaram na minha mão conseguiram falar aquilo sem titubear. Realmente, o cara estava avançado. Mas a grande maioria chega lá, não consegue pronunciar a forma contraída e nem a forma completa. Mistura todas as coisas, começa a gaguejar, pronuncia fonética básica errada. Puta, meu. Daí eu já vejo e falo: não, então, gente, vamos começar. Vamos começar de novo. Então, aí eu pego todo naquele detalhe e, e vou seguindo. Vou seguindo, vou seguindo, vou seguindo e sempre trabalho na estrutura. E uma coisa muito importante que eu trabalho no meu método é a questão da trabalhar de uma forma personalizada. Então, é o que eu chamo de método personalizado. Nem todo mundo. Isso daí também é um grande erro, não só na questão do ensino da língua inglesa, mas como no ensino em geral, principalmente aqui no Brasil. Eu não sei, lá no exterior também deve ter esse problema, né? Que eu acho que é um mal que tem dentro das escolas que eu acho que precisa melhorar. Cada aluno tem um senso de compreensão. Cada um compreende determinado assunto, determinada matéria de uma maneira. Uns pegam mais rápido, outros demoram e outros têm uma extrema dificuldade para poder aprender. Isso, gente, não é uma coisa meio que natural do ser humano, faz parte do complexo do ser humano. Tem ser humano que consegue entender uma coisa mais fácil, outras não. Mas a escola ignora esse tipo de coisa. A escola, para facilitar o ensino, ela cria um padrão e quem pegou, pegou esse padrão. Quem não pegou, tanto faz. Se pegou, se não pegou. Então, é um grande problema isso. Então, imagina, você está lá usando lá, eu já veio aluno falar isso para mim, né? Diz que chegou no primeiro dia de aula, a pessoa não sabia falar nada, aí a professora falando 100% inglês, 100% inglês. Eu já fui já em escola, eu já trabalhei em escola e já fiz entrevista também de escolas que acreditam que se o professor falar 100% inglês dentro de sala de aula, vai facilitar, vai fazer o aluno aprender inglês. Isso é uma tremenda de uma falácia, isso é uma tremenda de uma falácia sem tamanho, sem tamanho. Por que a falácia? Né? Teoricamente, parece ser assim: se eu tiver contato com o idioma inglês, eu vou
conseguir pegar. Mas o aluno, ele está ali para tentar entender o contexto da coisa. Ele não consegue entender logo de cara. É uma coisa meio absurda, a mesma coisa. De eu chegar na sua casa e começar a falar japonês, pronto, 1 hora por dia, falando, agora você vai aprender japonês. Você não aprendeu nada, você não entendeu nada. Então é a mesma coisa em inglês. Não adianta eu chegar numa hora e começar a explicar. Aí um dos questionamentos que eu fiz para essas pessoas, e a resposta também foi a mesma, falei, tá, mas o aluno chega aqui no básico, o cara não consegue falar. Eu vou ter que quê? Fazer mímica? Sim, você vai ter que fazer mímica. Então a gente tem que estar fazendo mímica, escrevendo, fazendo alguns sinônimos com palavras que parecem ser em português e não são. Mas isso tem um limite, gente. Então, existe um limite para isso, né? George Soros está aqui. Isso é culpa sua, George Soros. Isso é sua culpa. Todos esses problemas aí, pode ter certeza que é sua culpa. Você ajudou a imbecilizar a sociedade. Então, assim você consegue deixar as pessoas inertes e estúpidas para você dominar o mundo. Tá certo. Vamos lá. Brincadeiras à parte, gente. Então, vamos lá. Voltando aqui no assunto mais sério. Então, a coisa funciona assim, gente. É absurda. É absurdo. É absurdo isso. Aí, cada escola cria um método, né? Por exemplo, existe um método. Eu fui fazer uma entrevista numa escola que eles usavam o método de communicative approach. O que é communicative approach, né? No português seria mais ou menos assim a tradução: aproximação da comunicação, aproximação comunicativa. O que é isso? O professor chega e ele faz o aluno tem que falar mais inglês do que o professor. É uma coisa meio doida. Então, o professor ele joga uma proposta do aluno para o aluno e o aluno tem que tentar dialogar o máximo possível. Então, ele tem que incentivar o aluno a falar inglês. Então, o aluno tem que tentar raciocinar e falar inglês, fazer associações aí com objetos e tal. Aparentemente, teoricamente, parece ser um método bom. Mas, gente, não é tão bom assim, porque se você não tem a noção gramatical, se você não tem a noção da estrutura das palavras, da fonética das palavras, pô, como é que você vai aprender? Na verdade, você só vai decorar por um tempo aqueles termos e não vai levar isso para sua vida. Você não vai incorporar isso para sua alma. Não vai. Você vai acabar gaguejando, vai acabar esquecendo, não vai lembrar, não vai. Você vai ficar numa paranoia desgraçada. Né? Esse communicative approach mais ou menos um pouquinho parecido com uma espécie de socioconstrutivismo. Uma coisa bem parecida. Então, já dá para você pensar na merda que é. Não vou generalizar que ele é extremamente ineficiente, mas você não pode utilizá-lo ele como um método principal. Na verdade, nenhum deles. Que nem existe um outro, que é do Myron Vergara, que ele usa um método input. O que é o input? É uma técnica onde você tem que ficar memorizando a mesma palavra por horas, por minutos, horas, no dia. Então você, sei lá, você seleciona uma frase, the books on the table. Então você fica o dia inteiro, the books on the table, the books on the table, the books on the table, até você memorizar. Só que esse método, gente, talvez para uma criança e ali um pré-adolescente, início de adolescência, pode ser que até seja efetivo ali, de acordo com o sistema que o Mairo ele monta. Mas para um adulto é muito difícil, porque você precisa de muito tempo, muitas horas de estudo e dedicação para você poder assimilar daquela maneira o inglês. E o Mairo, assim como muitas escolas hoje tentam vender, vamos abolir a gramática. Vamos abolir a gramática, não precisa de gramática. Você, quando era criança, aí tem aquela falácia, né? Que eu chamo até, é um sofisma muito bem elaborado. Chegam para você e falam: quando você era pequeno, quando você tinha 4 anos, ninguém ficava mostrando para você regra gramatical, verbo to be, essas coisas. Tá, ninguém fazia isso, realmente. Mas você nasceu no Brasil, nasceu num ambiente onde era 100% português, o idioma. Pô, como é que você não vai aprender? Como é que você não vai aprender? Lógico que você vai aprender, sem precisar olhar a gramática. Só que
Isso também, olhando pelo fator biológico da coisa, uma criança ela consegue absorver muito mais fácil do que um adulto. Porque a criança ela ainda está digamos, com o HD, o cérebro está vazio. Ainda está vazio. Ainda ela está começando a absorver informações. Então, a partir do momento que ela consegue absorver aquela informação, ela consegue compactar com as ideias dela e ela consegue aprender dessa maneira, com esse método aí do 100% inglês. Só que um adulto é diferente. Um adulto ele não tem tempo o suficiente para poder ficar fazendo estudo, vai ficar assimilando. E uma que a cabeça dele tem já um grande número de informações nela, ele tem obrigações, ele tem família para cuidar, ele tem uma pancada de coisa. Então, ele tem um tempo muito curto para poder se dedicar. E nesse tempo curto, o que ele tem que fazer? Ele tem que tem que ter uma adaptação, ele tem que ter uma base para que nesse período de estudo que ele for fazer, mesmo em um curto espaço de tempo, ele possa fazer isso da melhor maneira possível. Se ele não tiver a faca e o queijo na mão, como é que ele vai fazer? Ele vai ter que fabricar uma faca, fabricar um queijo. Não tem como, gente. Você viu? Se vocês olharem a fundo essa ideia, ela é totalmente tosca. Ela não condiz com a realidade das coisas. E a prova de que não condiz é a quantidade de pessoas que não sabem falar inglês. Também conheci gente que foi para o exterior, isso vi em entrevista de emprego. Gente que foi para o exterior, ficou morando 2 anos na Austrália, Irlanda, lá no raio que parta, voltou para o Brasil falando um inglês meia boca pra caramba. Por que faz isso? Porque uma que não tem contato com o idioma, ou também um caso clássico. Brasileiro vai para o exterior, só anda com brasileiro, fala meia dúzia de palavras em inglês lá fora, volta para cá. Bota no currículo lá que ele tem inglês exterior, viagem exterior, pronto. As empresas vão lá, contratam o sujeito e tá tudo certo. Em compensação, o autoestudo aqui, ele é totalmente desprezado aqui no Brasil. Ele é totalmente desprezado. Então, uma pessoa que aprendeu aí com videogame, uma pessoa que aprendeu inglês, realmente se empenhou a se dedicar, que nem eu fiz. Gente, no meu caso, eu sempre estudei desde criança, sempre gostei muito do idioma inglês, sempre gostei de idiomas. O meu sonho ainda é aprender a falar vários idiomas, mas ainda estou fazendo isso aos poucos, né? Então, o inglês, eu comecei lá desde os meus 7, 8 anos, né? Eu adiantava a lição de inglês, então eu gostava muito do inglês, e a partir mesmo daquele método, daquele sistema de inglês horroroso que tinha na escola, eu conseguia absorver alguma coisa boa dali. Então, eu conseguia pegar alguma coisa boa. E depois de muitos anos, né, aí eu comecei a fazer um curso de inglês, uma escola bem pequena, por um valor bem baixo também. Essa escola, que é vou até divulgar aqui o nome, a Neomídia, lá eu aprendi bem, até que aprendi bem. Lógico que eles não têm uma estrutura gigantesca, né, uma coisa, por motivos óbvios, né, mas aprendi. Eu não vou dizer que não aprendi. Eu fiz 2 anos e meio lá. Fiz 2 anos e meio e eu peguei uma boa base do idioma inglês. E assim, continuei. Mas eu fui aprender inglês de verdade quando eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula logo que eu terminei aquele curso. Já faz mais ou menos uns 10 anos atrás. Então, eu terminei o curso. Daí eu comecei a dar aula numa escola aqui perto de casa. Dei aula aqui, foi uns 2 meses. Tive uma experiência não muito boa lá. Que os caras lá, eles queriam que eu tivesse a mesma expertise de um professor de 5 anos, sendo que eu não tinha experiência nenhuma na área. Então, foi uma coisa muito complicada. E lá também só podia falar só inglês. Era 100% inglês, tinha que ficar fazendo mímica, que nem um otário lá, para fazer os alunos entenderem. Bom, aí eu me estressei lá e não deu muito certo, saí de lá. Aí depois eu meio que abandonei essa parte de trabalhar como professor. Fui para o Latam, trabalhei como atendente bilíngue na Latam, no call center, lá no call center. Depois saí, fui para a área de agência de turismo, mudei de área, saí da área de turismo, fui trabalhar com contabilidade, trabalhei com auditoria, trabalhei com a parte fiscal também, trabalhei com muitas coisas, gente. E empresas de tudo quanto é tamanho, pequena, média, grande, nacional, multinacional, trabalhei em muitos lugares. Até que chegou num ponto que eu não consegui mais achar emprego nas áreas. Não achei mais emprego, aí eu pensei e refleti bastante. Falei, quer saber de uma coisa? Já que não tem emprego, eu vou voltar a fazer o que eu gostava bastante, que era dar aula de inglês.
Aí eu já venho me dedicando aí no planejamento e vim voltando, já faz mais ou menos uns 2 anos, que aí eu tô nessa lida. E daí, nesse momento que aí, quando eu fui começar a criar mais o meu conteúdo didático, foi aí que eu comecei a desenvolver mais ainda o meu inglês. Então, a partir do momento que eu comecei a voltar a lecionar inglês e comecei a estudar mais os assuntos, foi aí que eu comecei a desenvolver mais ainda o meu inglês. Aí decidi dobrar a minha prática de inglês, decidi voltar a fazer, voltar não, decidi realmente a me dedicar mais ainda na questão de assistir filmes com legenda em inglês, sem legenda em inglês, tentar entender melhor as músicas, tentei fazer diversas técnicas aí para eu poder melhorar e estimular as coisas. E daí fui seguindo, gente. Aí começou a brotar um aluno aqui, outro ali, graças a Deus, as coisas agora estão começando a engrenar um pouco melhor. Agora eu dou aula particular, dou aula numa escola de ensino profissionalizante. Essa escola que eu dou aula, graças a Deus também eles me dão a liberdade para eu ser quem eu sou e trabalhar numa boa. E também dou aula numa empresa também. Fechei um contrato com uma empresa, por incrível coincidência, de contabilidade. Eu sou formado em contabilidade também. E acabei fechando um contrato com uma empresa para dar aula de inglês para os funcionários. Então, estou tocando a coisa como dá e estou tentando ampliar aí o número de alunos também. E assim eu vou seguindo, gente. Vou seguindo em frente. E uma das coisas mais curiosas que eu aprendi inglês mesmo foi quando eu comecei a ensinar. Quando eu comecei a ensinar, eu te falo, em meses de ensino, eu aprendi mais do que em anos de aprendizado. É uma coisa muito curiosa, porque quando você vai ensinar alguma coisa a alguém, você acaba se dedicando muito mais do que você já se dedicava quando você estava aprendendo. Porque você tem que. Porque qual que é a função do professor? Você tem que aprender o máximo possível do conteúdo que existe, assimilar aquilo e tentar fazer, criar uma maneira de você explicar de forma mais simplificada para que o aluno entenda aquilo que você entendeu. Então, parece ser uma coisa meio simples, aí você vê muitos professores fazendo aí na orelhada, e não é, não é. Existe muito professor aí passador de matéria, passador de slide, principalmente na faculdade, passador de slide é o que mais tem. Falando em faculdade, faculdade de letras em inglês é uma negação, gente. Aquilo é um... Eu nunca fiz faculdade de letras, nem pretendo querer fazer. Talvez aí para pegar alguma licença, mas não está nos meus planos atuais fazer, porque eu também não estou com saco para voltar para a faculdade, porque eu, puta que pariu. Eu eu sou formado, gente, para quem não sabe, em gestão comercial, tenho uma pós, um MBA em gestão empresarial, e também sou formado em ciências contábeis, tá? Mas eu te falo que o que eu aprendi na minha vida, na faculdade eu aprendi, acho que 1% eu aproveito o que eu aprendi na faculdade, e 99% é o que eu aprendi sozinho ou com a prática na vida. Então, conta muito mais. Eu nem gosto muito de falar, ficar cuspindo títulos aqui daquilo que eu me formei, que não vale a pena, porque aquilo é papel e aquilo não demonstra conhecimento nenhum. Sendo que teve gente que também se formou, uma cambada de nocego se formou na faculdade, coisas tão nocego, gente, que se eu fosse fazer se eu fosse abrir uma empresa onde eu precisasse contratar um escritório, eu não contrataria ninguém. Ou talvez um ou dois da minha sala, que eu confiaria a minha empresa na mão deles. Porque nos outros, olha, eu acompanhei muito essa degradação da educação aí durante aí uns 10 anos. Eu fiquei quase 10 anos dentro do ambiente de faculdade. E houve uma mudança brusca, gente. Já não era muito bom a coisa, mas ainda havia alguma coisa aproveitável. Mas de 10 anos para cá, a coisa caiu num declínio total, gente. Então, imagina, você tem a educação decaindo, né? Apesar aí, não adianta você mudar o método de inglês. Agora, fazendo um paralelo aqui também, voltando aqui para o assunto do inglês, não adianta você ficar, como se diz, não adianta você ficar mudando de métodos, abolindo gramática, toda aquela mentalidade que eu e algum pessoal aqui
a gente já está mais familiarizado, que é aquela questão da mentalidade revolucionária, né? Então, você viu, a coisa meio que tudo está conectado, vocês perceberam como as coisas estão conectadas? Então, essa mentalidade revolucionária de sempre estar querendo mudar, nunca conserva nada. O que é de bom, destrói. Destrói, faz uma coisa pior e fala que aquilo é bom. Então, é embaçado. Gente, é uma situação extremamente complicadíssima. É complicado demais. Porque você tem professores e alunos ignorantes. Se tivesse um dos lados ignorante, beleza, a gente chutava uns aqui e deixava o outro. Mas a questão é que nós temos aí os dois lados ruins. Então, imagina, você tem uma faculdade de letras pífia. Isso eu estou falando de todas, sem exceção. Se vier alguma manifestar mostrando um método e provar para mim que está ensinando as pessoas a falarem, os professores a falar inglês, a ensinar direito inglês, aí beleza, eu te retiro o que eu falei. Mas, enquanto isso, eu vou continuar falando dessa maneira. Porque é um absurdo. É um absurdo. Gente, é uma violência mental. Para vocês terem uma noção como é que está o inglês. Gente, eu tenho 30 anos. Eu creio que tem um pessoal aí que tenha mais ou menos a minha idade, ou mais novo, ou mais velho que eu. Pode ter certeza que o inglês que a gente teve da nossa geração é 500 mil vezes melhor do que estão passando na escola. Então, para vocês terem uma noção, eu tenho alunos jovens, né, eu dou aula para alunos aí de 13, 14, 15 anos. Eles me contam umas coisas, eu começo a ficar com raiva, me dá uma raiva, e eu vou explicar aqui, vou dar 2 exemplos aqui das atrocidades que estão fazendo nas escolas. Então, por exemplo, uma aluna chegou para mim, perguntou, foi esses dias, ela pegou e perguntou, professor, é importante a gente traduzir as palavras para o português, né? Sempre para a gente poder entender? Sim, é importante, é uma maneira importante. Ela falou, mas minha professora só faz isso em sala de aula. Ela passa um texto para a gente ficar só traduzindo. Aí ela fala assim, qualquer coisa você olha no Google Tradutor. Olha o nível de professor que está dentro de uma sala de aula. Gente, a tradução para o português, se você quer, tudo bem, ela é necessária, mas ela não é o único meio para você aprender inglês. Existe um complexo, toda uma técnica. Vocês estão vendo que o que eu estou falando aqui engloba tudo isso. Mas tudo aquilo que eu falei, que eu prezo como parte do ensino, te falo que, se eu falar que 10% daquilo que eu acabei de dizer aqui nessa live é cumprido, é otimismo da minha parte. Porque não é. Uns outros alunos meus me falaram que a professora simplesmente não explicou nada. Ela chegou, ela dividiu os assuntos do conteúdo didático e falou para a classe se dividir em grupos, para cada um estudar aquilo lá e fazer um trabalho lá na frente. Acabou. Acabou. Isso daí, como é que o aluno aprende inglês desse jeito? Aprende? Não aprende. Não aprende nada. Então, e a coisa vai continuando. E não tem um ser na face da Terra que fala isso. Não tem. Não tem. E quando você acha aqui no YouTube, os caras só fala um tris disso daqui que eu tô falando, aí automaticamente ele vem e emenda com a propaganda do método dinâmico, né? Como diria o do Moura, né? Dos jovens dinâmicos, né? Aquele meu método dinâmico. Né? Meu método dinâmico, meu método sensacional, que aí vai revolucionar o planeta, e vai fazer todo mundo falar inglês, aí bota aqueles depoimentos extensos, manda 500 pessoas falar bem do curso, né, e tal. Puta que pariu. Mano, já faz um bom tempo, gente, que eu venho analisando isso. Há muito tempo. Então, e só hoje eu vim me manifestar para falar desse tipo de coisa. Então, é muito embaçado, gente. É muito complexo o que acontece. É muito complexo. Então, existe uma série de variáveis aí que acabam impedindo, que no final das contas, acabam impedindo do brasileiro aprender inglês. Então, vocês perceberam como é que tá a coisa? Vocês perceberam como é que a coisa funciona? A verdade é essa. Doa a quem doer, como diria já o poeta Alborguete. Doa a quem doer. Né? Gostou, não gostou, oda-se. Porque essa é a verdade. Então, quando as pessoas ignoram a verdade e a realidade, vem criando fantasias para métodos milagrosos,
para poder solucionar o problema do inglês das pessoas, não acredita nesse negócio, não. Não acredita. Porque não é método fantasioso. Primeiro a gente tem que entender nossa realidade e saber reverter essa coisa. Sendo que, por que na minha primeira aula de inglês eu sempre passo o verbo to be? É uma maneira de eu tentar resgatar um pouco daquilo que as pessoas viram da escola e eu começo a desmistificar esse verbo to be, mostro o outro lado dele e a partir dali eu vou desenvolvendo todos os restos dos assuntos. Eu criei também um sistema de revisão contínua. O que é isso? Para cada lição, sempre vai ter alguma coisa, algum exercício para fazer do tópico anterior. E assim vai. É uma forma da pessoa não esquecer. Essa é uma técnica que eu uso principalmente para os adultos. Isso é muito importante, porque como o adulto não tem tanto tempo para estudar, ele pelo menos vai conseguir rever na lição seguinte aquilo que ele viu lá numa semana, 2, 3 semanas atrás. E assim vai, gente. Isso vem dando certo, tá? O meu método vem dando certo, tá? A minha turma mais antiga, agora, tem já um pouco mais de um ano. E esses meninos estão falando muito bem. Inclusive, eu estou ensinando eles a fazer redação em inglês. Na verdade, eu estou ensinando a fazer redação primeiro, né? Que eles não sabiam fazer redação. Faziam uma coisa porca, sem título, sem estrutura, sem começo, sem meio e sem fim. Então, ensinei eles a fazer a redação, e até hoje eu exijo de todos os meus alunos toda a estrutura. Eu quero parágrafo, eu quero fala, eu quero que vocês coloquem um título, eu quero que vocês desenvolvam uma história legal. E, gente, vem fazendo então está me surpreendendo os resultados positivos, porque as pessoas estão começando, eu estou estimulando as pessoas a ter um processo de criação muito legal. Elas estão começando a desenvolver esse imaginário e a criar histórias. Que quando existe um módulo no meu curso, que é de você ver textos e também tem a lição de música. Mas na parte de textos, quem cria os textos sou eu. Eu desenvolvo os textos, né? Eu crio textos de ação, terror, drama, coloco estilos variados, às vezes comédia, mas eu coloco estilos variados, justamente para que o aluno consiga praticar o tema que ele está vendo no momento. Então, como é difícil de achar textos específicos de temas gramaticais, assim, sei lá, alguma coisa simple past, present perfect, um texto que fale só disso. É difícil de você achar. Então, eu decidi escrever também para não ter problema com direitos autorais. Então, eu fui lá e criei esses textos e venho fazendo efeito, gente. Vem fazendo um grande efeito aí e a coisa está melhorando. Pelo menos a minha parte eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo. Eu vejo professores muito bem intencionados. Eu não posso julgar aqui e falar todo mundo é uma porcaria. Eu não posso falar isso. Que existe professor bem intencionado, só que ele é mal orientado. Ele foi mal orientado. Olha, tem umas coisas assim, bem muito complicado. É muito complicado mesmo, tá? Tem muito professor que se prende demais ao conteúdo didático, esquece que o conhecimento não está ali, ele não tem que seguir o conteúdo didático como se fosse uma bíblia obrigatória ser lida. Não é, gente, não é. Porque conteúdo didático aqui no Brasil é uma coisa muito pobre, é uma coisa muito chula, chega a ser chulo. Então, para fazer o aluno não ter aquela sensação que gastou dinheiro à toa, às vezes eu vou lá e puxo algum tópico, algum exercício específico para que seja feito em sala de aula. Aí isso eu faço. Né? Mas, de resto, eu prefiro muito mais o conteúdo do estudo que eu fiz, da dedicação que eu tive de horas e horas para poder passar para os meus alunos, gente. É isso aí, é muito complicado, realmente. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver como é que está aqui o que o pessoal está falando. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que eu comente, pode passar, pode colocar aí no chat, tá? Pode falar.
Ô, Carlos, eu não sei te dizer exatamente, porque eu não fiz faculdade de letras em inglês. Mas, tendo em vista aí, se tem doutrinação marxista, né? Eu não gosto muito de usar esse termo doutrinação marxista, né? Porque eu chamo mais de lavagem cerebral, esquerdista revolucionária. Eu prefiro usar esse termo que ele é mais compatível hoje em dia. Houve doutrinação lá atrás, na década de 70 até que houve a doutrinação, lá na década de 70, naquele final de 68. Depois de 68 para frente, pode ter certeza, aí teve a parte da doutrinação, onde os professores foram doutrinados e implantaram a mentalidade revolucionária no ensino das escolas. Mas depois virou lavagem cerebral, que aí os professores que foram alunos de outros professores, já esses aí já estão tudo contaminado. Então, é só na base da lavagem cerebral que foi indo, gente. Essa mentalidade revolucionária, ela veio destruindo a educação. Ela colocou aquela coisa do bom cidadão na frente, colocou uma aparência na frente, aquela coisa, a pessoa tem uma doença degenerativa dentro do corpo dela, mas por fora ela está toda maquiada, toda bela, pomposa. Então foi o que fizeram com a educação brasileira, tá? Então, eu não sei dizer, porque eu não vivenciei isso. Olha, eu vou falar mais ou menos o que eu vivenciei na faculdade. Eu, particularmente, eu fiz assim, faculdade particular, não fiz estadual. Eu não vi professores com essa tal doutrinação em cima dos alunos. Mas o conteúdo e digamos que a essência ruim, né, não estou falando do comunismo ele da forma ideológica aqui, estou falando da questão da essência ruim, destruída da educação, sendo passada para os alunos de uma forma porca, sendo algo passado assim só por passar, esse relaxo. Uma coisa que eu vi ultimamente é o descaso dos professores. Então, eu tive algo com professores lá da geração dos anos 50, 60. Esses professores, você olha para eles, você vê a cara de cansado deles. Eles estão cansados, eles não conseguem, eles se perderam de tal maneira que eles são inibidos, eles não conseguem mais transmitir o ensino tradicional. Eles não conseguem mais. E eles se cansaram. Tipo, vou passar aqui, quem entendeu, quem deu. Eu já estou aposentado mesmo, só estou aqui fazendo um extra. Isso acontece muito nas faculdades, de professores já idosos fazerem isso. Eu acho um absurdo também, não acho que deveria chegar nesse ponto, né? Mas deixaram chegar e ninguém percebe isso. Esse que é o problema, ninguém percebe esse desgaste, né? Todo mundo fica com aquela coisa da escola, 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 né? Todo mundo só olha as aparências, todo mundo nega a essência da coisa. Eu acho isso um extremo de um absurdo. Eu acho um absurdo extremo, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Andréia, George Soros, alguém? Mais alguma pergunta para eu fazer? Sim, a federal está bem pior do que a particular, mas, gente, eu vou te falar uma coisa. Não estou falando naquela questão daquelas das feminazes, daquele pessoal idiota lá que fica pelado e protestando com a cara pintada. Não isso. Mas, gente, existe uma destruição dentro da escola particular que ninguém fala. Ninguém fala. Uma destruição do ensino total. Total. Para vocês terem uma noção, gente, quando você vai fazer uma prova de faculdade, eu estudei na Anhanguera. Na época era, há uns tempos atrás era Uniá, eu me formei pela Uniá, e depois eu fui fazer um curso no mesmo lugar, já era Anhanguera. Depois que virou Anhanguera, a coisa começou a piorar. Tanto na parte da administração da própria escola, já começa aí, que a secretaria é um inferno. Um monte de gente incompetente. A coordenação, então, pelo amor de Deus, um sistema extremamente engessado, horrível, confuso, só problema. Eu te falo que no meu último ano de faculdade eu só tive problema com a parte administrativa. Eu achei que eu não ia me formar. Se eu não fosse brigar lá na coordenação quase todo dia, esperar uma hora para ser atendido pelo coordenador, eu não me formava. E o estranho é que todo mundo se cala depois disso. Todo mundo fica elogiando faculdade e se cala, não fala disso. Isso não é divulgado em lugar nenhum.
Vocês estão vindo aqui de forma exclusiva da minha boca, que eu nunca vi. Olha que eu pesquiso muita coisa. Se alguém viu alguma coisa e falou, ó, alguém lá falou dessa parte da desordem que tem dentro da faculdade, alguém me passa, porque ninguém fala disso. É absurdo, gente. Então, imagina, uma estrutura, uma estrutura administrativa dentro de uma faculdade totalmente ruída, professores desmotivados. Não é por causa de salário, não, gente. Não é. Talvez seja. Pode ser um dos motivos, mas dinheiro não é dinheiro. O dinheiro não é a coisa principal que motiva um ser humano. E sim a dignidade. Você dá poder para ele, você dá conhecimento para ele poder fazer a coisa da melhor maneira possível. Então, mas infelizmente, agora como tem bem essa cultivação dessa coisa meia boca, sempre digamos, vamos dizer aí, criar um termo aí, um meia-boquismo, esse meia-boquismo que vem seguindo geração após geração, a coisa está sendo cultivada como algo bom, como algo tipo, eu vou fazer isso aqui, eu estou fazendo a minha parte, tá bom. E o ser humano está fazendo isso de forma inconsciente. Por isso que eu falo que eu não posso condenar todos os professores como seres ruins, porque ele está fazendo isso de forma consciente, achando que aquilo é o bem, e não é o bem. Porque ele não para um segundo para pensar que aquilo lá é um método extremamente ruim e está sendo passado e o aluno está fazendo com que os alunos não aprendam nada. Você vai para a faculdade para não aprender. Você vai lá só para absorver informações e se você quiser aprender de verdade, você vai, entra na internet e estuda e reflete. É a única maneira de você entender as coisas. Caso contrário, gente, não vira nada. Não vira. É terrível, gente. É tenebroso. Não, mas isso daí tem mesmo, Carlos. Sempre vai ter um esquerdinha, sempre vai ter. Sempre vai ter um esquerdola aí que. Olha, eu tive um professor de marketing. Esse daí tinha cara de vermelho, mas eu acho que era vermelho, sim. Ele não, pelo menos não assumia assim essas posições dessa maneira. Cara, o cara era extremamente sem noção. Nossa, a aula dele era meia boca pra caramba. E ele tinha um olho vermelho, eu acho que era de maconha. Ele fumava maconha, não tenho certeza. Ele não podia ver uma mulher. Ele viu uma mulher e ele ficava totalmente transtornado dentro da sala de aula. Uma vez fui levar uma atividade para ele corrigir. Chegou uma aluna lá, toda essa aluna gostava de ficar dando em cima dele. Daí ela foi mostrar as unhas que ela tinha pintado para ele, não sei o quê. É aquela coisa fútil, né? Aí ela saiu assim, ela deu uma olhadinha para trás. Meu, esse cara, ele não conseguiu. Eu fui mostrar a atividade para ele, ele desconcertou. Toda hora ele ficava falando, putz, esqueci. Como é que é isso aqui? O cara ficou totalmente desconcertado. O cara não tinha preparo nenhum. Outro dia, vocês não vão acreditar, mas olha, eu só acredito porque eu estive lá. Eu presenciei isso em sala de aula. Um dia, um pouco antes do intervalo, tinha uma aluna, era uma loira bonita pra caramba. Loira, nossa. Pensa naquelas loiras, bem igual modelo de salão de automóvel. Olho verde, loira, peitudona, bundo, daquele jeito. Então imagina, daí ela tava no dia ela veio com um decote aqui. E ela sentou, tinha duas fileiras, né? Ela sentou onde não tinha fileira, no meio. E com aqueles peitos arfantes, assim. Beleza, mas cada um se veste do jeito que quiser. Lógico que dentro do bom senso, né? Mas esse professor, de forma muito descarada, ele veio assim se aproximando dela, foi falando, e estava explicando, não lembro nem o quê. Aí ele parou, ele falou: me desculpa, mas seus feios estão me atrapalhando. Ele chegou no meio da sala e falou um negócio desse. Cara, mas todo mundo caiu na risada, porque todo mundo ficou surpreso, todo mundo caiu no riso. Ele falou: é isso mesmo, você ouviu, Carlos. Ele falou assim: me desculpe, mas seus seios aqui estão me atrapalhando, eu não consigo me concentrar. Ele falou isso. Bom, na época, como não tinha esse negócio do vitimismo, né, da mulher, mas se o cara falar agora em 2018, isso foi em 2007, 2008, mas se o cara falar hoje, em 2018, um negócio desse, rapaz, isso ia dar um processo, isso ia dar. Meu, isso imagina o vitimismo que ia ser. Ia começar, vixi,
Ia dar uma zona. Então vocês já imaginam como é que é. Mas, gente, é para vocês verem o tipo de gente que dá aula. Isso eu tô falando, gente, de coisa de mais de 10 anos atrás. Agora a coisa deve estar daquele jeito. Então, machista. Machista opressor. Nossa, mas aí ia dar um bug, né? Porque se ele viesse com uma camiseta de Che Guevara, ou se ele realmente se expôsse, que eu acho que ele era esquerdista, ele tinha a cara de esquerdista, nosso perfil típico de esquerdista, né? Branquelo com o olho meio vermelho, é bem típico do professor esquerdista. Mas se ele viesse lá, aí ia dar um bug na cabeça da menina, que aí ele não ia saber se ia julgar ele como machista ou professor. Ia ser uma coisa muito surreal ali. Nem sei como eu explicar. Como é que seria. Mas, gente, é umas coisas assim, é absurda. Meu, e só porque a pessoa tem um diploma, hoje em dia, os caras cultivam. O cara fala, porque eu, que nem professor de inglês. Puta, eu viajei, fui pra Europa, visitei a Europa, a Austrália e tal. É, umas coisas. Aí, as empresas vêm, aplaude. Vem, aí vai lá e contrata o cara. O cara vai lá e faz cagada. Caga mais que um pombo. E aí, o que acontece? O resultado a gente já sabe o que acontece, né? Aí vai lá, manda embora e esse ciclo repete, gente. Repete. Eu lembrei aqui, veio aqui na minha cabeça um outro tópico. Veio um outro tópico aqui na minha cabeça relacionado a inglês. Eu não sei se vocês já ouviram falar de gente, de hoje em dia está tendo uma tendência, inclusive, da contratação de professor nativo, principalmente na internet. Né, o cara lá fala, olá, meu nome é tal coisa, o gringo lá falando, né, que ensina inglês. Beleza. Se o cara tiver uma didática legal, ok, nada contra. Mas existe o problema aqui no Brasil e também em alguns lugares do mundo é a tara por rótulo. Então, essa tara por rótulo, inclusive eu fiz até um vídeo aqui nesse canal sobre não se apegar com rótulos. Então vamos falar de um desses rótulos, que é o tal do professor nativo. Gente, não é o fato da pessoa ser gringa, ser americano, inglês, ou seja lá o que for, significa que ele seja um excelente professor. Então você tem que ponderar as coisas. Então você tem que avaliar. Será que realmente eu vou aprender mais coisas com ele? Eu tive aluno que reclamou uma vez numa escola que eu trabalhei, falaram o seguinte para mim: os alunos pararam de fazer aula com você que eles queriam alguém que tivesse uma experiência no exterior. Olha a cabeça do indivíduo. E falei para eles, eu sou uma pessoa honesta, né? Eu cheguei e falei que eu nunca tinha viajado no exterior. Só que aí os caras ficaram com aquilo na cabeça. E eu falava devagar na aula, justamente para que eles pudessem compreender. A gente estava num nível avançado, já fazendo conversações mais avançadas. E eu queria ensinar eles em inglês algumas coisas. Só que os caras, na cabeça deles, eu acho que eles queriam um repórter da CNN falando com eles de forma rapidinha, e que tivesse uma experiência no exterior, que falasse de um bar que foi, contando os casos lá que ele teve, as transas que teve lá no interior, o caralho a quatro que ele fez no exterior. Puta merda! Vamos parar onde? A gente vai parar onde? A partir do momento que a pessoa não quer mais focar no aprendizado, as pessoas querem se divertir. Conheci uma menina, ela fez inglês comigo lá naquela escola que eu falei para vocês há pouco. Hein? Ela falou assim, ela chegou um dia lá na frente da escola, foi para cumprimentar, conversar com o pessoal. Ela falou, nossa, eu tô numa autoescola de inglês, nossa, maravilhoso lá, legal, muito legal. Aí eu perguntei, o que é legal lá? Eu tô na Wizard e lá tem PlayStation pra gente jogar. Olha a empolgação dela. O foco era esse daí, era os PlayStation. Então, gente, é embaçado. Que às vezes as escolas elas querem criar métodos dinâmicos, querem fazer coisas mais, mais suaves, vamos tirar do quadrado, vamos sair do tradicional, vamos fazer uma coisa dinâmica, né? Aquela coisa dos jovens dinâmicos de novo. Meu, isso daí não faz efeito nenhum. Se você não tem conhecimento profundo, não faz, não adianta. Não adianta. E o desprezo pelo conhecimento. Eu não sei qual que é o pior.
O desprezo pelo conhecimento que o aluno tem ou o professor. Eu acho que de um professor. O professor desprezar conhecimento é um crime capital, é um crime terrível, terrível. O professor fazer um tipo de coisa. Eu sou uma pessoa assim, se eu vou ensinar uma coisa, eu quero aprender aquilo a fundo, entender cada vírgula, cada reticência, cada ponto. Eu quero entender. Por isso que eu sempre na minha vida questionei muita coisa. Sempre fui muito curioso, sempre questionei muita coisa. Né? Boa noite, Irani. Boa noite, seja bem-vindo. Então, eu sempre faço isso. Então, eu procuro fazer essa, como se diz, essa investigação, esse interesse, esse amor, né? E Carlos, você entrou aí num ponto muito legal, meu. Infantilizar o ensino. Meu, exatamente isso. Olha, essa parte de infantilização, eu de natureza nunca gostei de infantilização, nunca. Até quando eu era criança, quando eu tinha 5 anos de idade, eu detestava cantar Tirar e Pau no Gato. Não gostava. Achava aquilo uma besteira. Desde os 5 anos, incrível que pareça. Aquela música, Meu Lanchinho, eu detestava. Eu cantava ao contrário, Meu Lanchinho. Eu cantava, Meu Lanchinho, não vou comer, vou enfraquecer e vou morrer. eu contrariava, sempre fui meio revoltado com essas coisas. Mas aí, hoje eu reflito e vejo isso daqui no passado, eu tinha uma certa razão, né, da minha revolta. Por quê? A infantilização exacerbada das escolas é uma coisa absurda. Quer ver uma raça que eu nunca gostei, e hoje eu entendo por que eu não gostava? É monitor de excursão, gente. Monitor de excursão, puta. Desculpa se alguém conhece quem é monitor de excursão, essas coisas, mas é uma coisa terrível, meu. Terrível. Eles acham que todas as crianças elas têm uma mentalidade de uma criança de 1 ou 2 anos. É terrível. Aí fica infantilizando, aquelas brincadeirinhas mais sem graça do mundo. Puta merda, mano. Puta merda. E aí, o problema é que isso não se restringe à questão das excursões. Isso daí está permeando tudo. Está permeando dentro da educação, está permeando as empresas, gente, as empresas. Olha, eu vou fazer depois vou fazer uma live depois explicando o ambiente de empresa, gente. Eu não vejo ninguém aqui do pessoal aí que está falando sobre filosofia, essas coisas, que talvez não tenha vivenciado um ambiente corporativo como eu vivi. Eu vou explicar e vou falar sobre a mentalidade esquerdista dentro das empresas. Que aí os caras chegam e falar, né? Não, porque o burguês do cacete. Tem mais esquerdista lá que você não tem noção, gente. Como a mentalidade revolucionária destruiu, principalmente o RH, gente. RH, ó, na última empresa que eu trabalhei, de call center, meu Deus do céu, eram umas coisas assim. Você olhava e falava, meu, aonde a gente vai parar? Que ridículo. Ridículo. Não tenha, perdeu a falta de senso. Perderam o senso. Eles querem se flexibilizar, mas eles pendem para essa infantilização absurda. Então, vocês viram como que as coisas estão conectadas? Todas as coisas estão conectadas. Eu ainda vou fazer um livro sobre a interligação das ideias. Essa interligação. Ainda estou elaborando, gente, que é um negócio muito complexo, então ainda preciso estudar e pensar mais sobre esse assunto. É muito complicado, é muito complicado. Uhum. Entendi. Então, o Carlos, realmente, sobre as visitações em museu. Tudo bem, é legal você ir no museu, ótimo, é perfeito. Olha, eu fui várias vezes no Museu do Ipiranga. Eu pude, infelizmente, ele está fechado para obras, não sei quando é que vai voltar as obras lá no Museu do Ipiranga. Que os caras é um desprezo por aquele museu, não sei. Também com esse governo aí, 20 anos de PSDB, você quer o quê? Né? Então, o Museu do Ipiranga tem muita coisa legal lá dentro, tem muita coisa boa, mas a forma pela qual é abordado para a gente é muito criança ainda para entender aquilo. Ou talvez a forma que nos é abordada a história não é da forma correta, né? A gente ficava meio disperso na hora das excursões. A gente não estava ali para entender a coisa, a gente estava ali só para apreciar figuras, entendeu? A gente estava ali só para, como se diz, espera só um minuto.
A gente não estava ali só para não estava ali para absorver conhecimento, sim, só para ficar olhando coisa. E eu pude visitar o túmulo da família real, lá, que tinha lá, agora fecharam o túmulo, ninguém mais pode entrar lá no túmulo, não sei o que aconteceu lá, não pode mais entrar, ninguém pode mais visitar, fecharam para reforma aquilo, sabe Deus quando vai voltar a reabrir o museu. Então, é aquela coisa, nós temos a cultura, só que não temos pessoas que saibam aproveitar a cultura ou ensinar essa cultura da forma correta. Eu lembro de uma vez, Carlos, falando disso, tá? Eu já vou entrar nessa, eu já vou responder sua pergunta. Só fazendo um gancho desse negócio das excursões. Eu lembro de uma vez, olha, eu tinha 9 anos de idade, hein? 9 anos. Eu fui numa. Não lembro que lugar que eu fui. Não lembro agora onde ficava, mas eu sei que lá tinha tipo de uma. Eles tinham alguns fósseis de dinossauro. Era aqui no interior de São Paulo. Então, o pessoal fazia muito estudo sobre dinossauros, de pré-história, essas coisas. E na época, eu era vidrado em dinossauro. Nossa, eu adorava, adorava. Ainda mais vendo aquela febre do Jurassic Park e tal, Jurassic Park 1 e 2. Putz, meu, eu adorava esse assunto de dinossauro. Então, eu detonava, eu lia tudo quanto é coisa sobre dinossauro, eu sabia. Aí teve uma hora que a gente parou num lugar, aí uma moça começou a explicar sobre os dinossauros e os períodos. Daí eu pegando, eu criança, né? Pegava, mas me fala mais aí sobre o estegossauro. Me fala aí sobre o triceratops. A mulher não sabia responder, ela não sabia o que era um triceratops, ela não sabia o que era, ela não sabia, ela sabia o que era um T-Rex, né? E eu praticamente eu tava falando, aí o pessoal começou a dar risada de mim. O pessoal começou a dar risada, pô, o que esse moleque enxerido tá falando, né? Mas, meu, eu era muito interessado, sempre gostei muito disso aí, sempre gostei de questionar, de me aprofundar, isso é uma coisa meio natural minha. Mas a pessoa que estava lá explicando não sabia fazer o óculos fundo da garrafa. Então, como é que a gente vai estar bem educado tendo pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, né? É embaçado, né? Embaçado. Agora só, então vamos mudar o tópico aqui que eu vi que você me perguntou, né? Para que serve o sindicato da empresa? Rouba o teu dinheiro de imposto no final do mês. Bom, aí já a gente vai acabar entrando aí num outro assunto, né, Carlos? Que aí o sindicato, né, é meio que óbvio, né? Quem formou o sindicato? A esquerda. O que os caras gostam? Eles gostam de dinheiro, eles não gostam que os outros tenham dinheiro, eles gostam de dinheiro no bolso deles. Então, é, as empresas elas ficam inertes, elas acham que o sindicato é como se fosse uma entidade obrigatória que tem que estar ali. As empresas não conseguem, elas não têm. Eu nunca vi, olha, eu trabalhei em 12 ou 13 empresas, mais ou menos. Eu nunca vi uma empresa se manifestar falando, pô, esse sindicato é uma merda, a gente tinha que se livrar disso um dia. Nunca, nunca. As pessoas estão inertes, passivas. Elas estão totalmente inertes e passivas, querendo. Vai tocando a coisa como tá, vai tocando como tá, vai tocando como tá. Por isso que são submissos a sindicatos. O sindicato vai lá, ele tem mais organização e faz o que quer. E o sindicato, gente, não vou me aprofundar muito nisso, só vou falar isso aqui para a gente fechar esse tópico. Sindicato só quer ganhar dinheiro. Eu nunca vi um sindicato chegar para um trabalhador. Eu presenciei vários abusos, tanto comigo quanto com outras pessoas. Eu nunca vi nenhum membro do sindicato chegar lá e falar: você tá bem? Seu chefe está te tratando bem? Não existe. Não existe. Esses caras só gostam de ganhar dinheiro. Aí alguns sindicatos aí fazem greve só para ganhar mais dinheiro ainda. Essa é a verdade. Tá? Mas não vamos entrar aqui nesse tópico agora, porque vamos voltar aqui. Então, vocês viram, tem muita coisa errada nesse mundo, tem muita coisa. E isso acaba impactando também na questão do aprendizado do inglês. O aprendizado do inglês é um ínfimo dos problemas que a gente tem aí. É um efeito colateral de toda essa porcaria que está acontecendo. Né? Gente, aqui sobre a questão do inglês, eu vou encerrar aqui a live, tá? Só para a gente fechar esse tópico. Tá? Então, quem tiver uma pergunta, pergunta agora sobre essa questão do aprendizado do inglês, a influência do inglês na sociedade, né?
eu quero que vocês falem para mim sobre isso aí. Senão eu já vou fazer minhas considerações finais aqui e já vou encerrar. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Algum questionamento? Alguma experiência para compartilhar aqui? Pode falar. Deixa eu... Espera só um minutinho, tá, pessoal? Só um minutinho. Saco do celular. Ai, meu Deus. Bom. Então vamos lá. Vou responder suas perguntas, Carlos. Deixa eu dar uma olhada aqui. O inglês dos Estados Unidos é diferente do britânico? Qual a outra pergunta? O inglês dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e outros países ingleses é diferente do britânico da Inglaterra? Sim, sim. Cada país tem o seu regionalismo, assim como o português. Se você for para Portugal, tem muitas palavras diferentes do que aqui no Brasil. Se você for na África, existe uma influência enorme lá do idioma crioulo, inclusive tem o português crioulo. Então, para cada país você vai ter um regionalismo. Porém, você vai ter sempre a essência em comum. O inglês não diferencia muito. Que nem você vai, se você for comparar Canadá e Estados Unidos, o léxico dele é praticamente idêntico. Só vai mudar um pouco o sotaque. O sotaque aí é uma das coisas mais preponderantes. Agora, quando você sai da América e vai para a Europa, aí você tem uma certa diferença. Por exemplo, existem palavras que são usadas no inglês britânico e outras palavras usadas no inglês americano. Só que olha que coisa curiosa. Quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, se você usar tanto o britânico quanto o inglês americano, todo mundo vai te entender. Grande maioria vai te entender. Só que aqui no Brasil, se você for usar o português de Portugal, ninguém vai te entender porra nenhuma. Muitas coisas, às vezes, a pessoa vai ficar meio flutuando em algumas palavras. Por exemplo, no caso do inglês, né? Existem algumas diferenças. Vou dar alguns exemplos de palavras para vocês saberem essa diferença. Gasolina. Gasolina, no inglês americano, é gas. E no inglês britânico, é petrol. O metrô, em inglês americano, é subway. E o metrô, em inglês britânico, é underground. E assim por diante. Calça, né? Calça, no inglês americano, pants. No inglês britânico, trousers. E assim vai, tem várias dessas diferenças. Tem uma pancada. Tem uma pancada. Exatamente, ó. Rapariga em Portugal significa moço ou senhorita. Aqui no Brasil é palavrão. Inglês e inglês americano e britânico também tem essas diferenças. Vou dar um exemplo. Existe uma gíria para cigarro na Inglaterra que é fag, que é F-A-G, fags, né? Então, fags é cigarros. Só que se você for falar fag no inglês americano, é bicha, viado, viadinho. Então, tem essa diferenciação. Então, existe também algumas diferenças aí regionais. Mas aí a questão mesmo que vai se destacar mesmo é a pronúncia. É a forma que é pronunciada as palavras. Vou dar um exemplo aqui de diferenciação de pronúncia. Isso mesmo. A palavra cidade em inglês. O americano fala city. O britânico fala city. Então, city, city. A palavra melhor em inglês é better. Em inglês americano é better. Em inglês britânico, better. Então, alguns lugares falam better, outros better, mais batata na boca. Então, há uma diferença de sotaques em vários cantos do mundo. O inglês australiano, ele é meio enrolado, assim, coisa meio...
ele é meio britânico, mas meio americano, meio caipira, é estranho. Mesma coisa, dentro dos Estados Unidos, se você for comparar o inglês do norte e o inglês sulino, o inglês do sul, gente, o inglês texano, nem eles lá, nem os americanos entendem direito o inglês texano. É um negócio meio rar, rar, é um negócio bem caipira, bem puxado. É complicado. Mas faz parte aí da questão tradicional do idioma em cada região. Sim, sim. Mas olha, eu sou um dos aqueles adeptos, Carlos, que eu sou a favor que o idioma, que o idioma inglês, ele seja, o idioma inglês não, desculpa, o idioma português brasileiro e o britânico, não britânico, o inglês, o português brasileiro, o português de Portugal o português de Portugal deveria ser ensinado aqui também. Inclusive, eu já vi vaga de emprego onde os caras exigem português de Portugal lá fora. Eles não querem português brasileiro. Não que sejam todas as empresas, mas tem umas que elas se restringem ao português de Portugal. O motivo eu não sei te dizer, mas eu já vi isso daí. Então seria muito interessante que a gente aprendesse mais palavras do português de Portugal também aqui. Seria bem bacana a gente ter esse conhecimento melhor. Gente, então a live já deu já 1h20. Eu abordei bastante coisa aí sobre essa questão do inglês. É lógico, tem muito mais coisas a fundo, mas eu quis entrar mais ou menos no ponto aí na problemática e como a gente pode tentar resolver isso. No final das contas, a gente vai ter que se desenvolver sozinho e da melhor maneira possível, procurando as orientações corretas. Tá? Então, é isso. Tá certo? Depois, vou depois programar alguma outra live, vou ainda elaborar um tema, vou pensar ainda. A audiência não foi muito grande, né? A audiência não foi muito grande, é, mas eu creio que pelo menos esse conteúdo vai ficar gravado e eu espero que tenha sido proveitoso aí para quem estava na live e para quem ainda está online. Tá certo? Então, uma boa noite aí, Carlos, e a todos que participaram dessa live, Andréa Siena e entre os outros que estiveram assistindo, tá certo? Tá? Então eu vou indo, tá? Até mais, uma boa noite.